Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Convido a todos os presentes para que em pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Já tirou até o solo do intervalo, não tem solo. Convido o secretário vereador Marquinhos para fazer a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 30ª sessão ordinária. Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Dr. Fernando Pediatra. Joyce Quirino. Presente. Marcelão. Presente. Marquinhos, presente. Sessão Queiroz. Presente. Doutora Rose, delegada. Presente. Vital Guimarães. Presente.
Coloco em discussão a ata da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião em conjunto das comissões permanentes dessa Casa. Em discussão, a 32ª ata da sessão ordinária. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Ata aprovada. Solicito o secretário para a leitura das correspondências recebidas. Ao excelentíssimo senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta à indicação número 156/2017. Senhor presidente, em resposta à indicação 156/2017 da vereadora Joyce, façamos saber que, considerando do Programa Nacional de Combate à Dengue, PNCD, em seu componente 5, ações de saneamento ambiental, realizar ações de melhorias sanitárias domiciliares, principalmente para a substituição de propósito e recipientes para água existentes no ambiente doméstico e a vedação de depósito de água, considerando ainda o PNCD na organização das operações de campo. São atribuições do agente de combate a endemias no combate aos vetores. Realizar a eliminação de criadouros, tendo como método de primeira escolha o controle mecânico, remoção, destruição, vedação, etc. Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicado larvicidas autorizados conforme orientação técnica. Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores, considerando o Manual de Normas Técnicas do Ministério da Saúde para o controle de vetores, publicado em abril de 2001, em seu inciso 6º. A visita domiciliar concedida a licença para a visita, o servidor iniciará a inspeção começando pela parte externa, pátio, quintal ou jardim, seguindo sempre pela direita. Prosseguirá a inspeção do imóvel pela visita interna, devendo ser iniciada pela parte dos fundos, passando em um cômodo a outro até aquele situado mais à frente. Em cada um deles, a inspeção deve ser feita a partir da direita. Concluída a inspeção, será preenchida a ficha de visita com o registro da data, hora e conclusão. A atividade realizada é a identificação do agente de saúde. Considerando ainda o manual em seu inciso 7, criadouros, todos os depósitos que contêm água deverão ser cuidadosamente examinados, pois qualquer deles poderá servir como criadouro ou foco dos mosquitos. Os reservatórios de água para o consumo deverão ser mantidos tampados. Os depósitos vazios dos imóveis que passam a conter a água devem ser mantidos secos, tampados ou protegidos de chuva e, se insercíveis, eliminados pelos agentes e moradores. O agente recomendará aos residentes manter o imóvel e os quintais em particular limpos e impróprios à procriação de mosquitos. Os focos encontrados devem ser exibidos aos moradores da casa. Nessa ocasião, devem ser orientados a respeito da necessidade de proteção ou de destinação mais adequada para os depósitos. Informamos que a vigilância epidemiológicas municipal trabalha com as técnicas e orientações do Ministério de Saúde citadas acima, e que o agente, no ato de sua inspeção no imóvel, realiza 100% de vistoria em todas as repartições do imóvel, não tendo necessidade de priorizar determinados criadouros ou possível criadouro. Vale ressaltar que a Prefeitura de Bom Despacho inicia hoje o levantamento do índice rápido de Aedes
Lira para pesquisar a existência ou não de larvas de mosquitos nos domicílios, inclusive em depósitos de água. Atenciosamente, Neide Aparecida Braga. Excelentíssimo senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Referência, resposta referente ao quantitativo de exames laboratoriais. Senhor presidente, o município de Bom Despacho possui atualmente 2 laboratórios credenciados para a realização dos exames laboratoriais, que sejam Prolabo e Costa Resende. O valor empenhado para ambos é de R$ 720 mil anuais, ou seja, R$ 60 mil mensais para dividir entre as 15 unidades básicas de saúde. Portanto, um teto financeiro de R$ 3 mil por unidade básica. O Centro de Especialidades Multiprofissionais, SEM, em virtude de sua maior demanda, possui um teto de R$ 15 mil. Vale ressaltar que os exames estão sendo agendados normalmente. Atenciosamente, Neide Aparecida Braga Lopes, secretária municipal. Câmara Municipal de Bom Despacho, 16 de outubro de 2017. Memorando número 11 de 2017, Coordenadoria da Câmara Jovem. De Coordenadoria da Câmara Jovem de Bom Despacho, Minas Gerais, para o vereador Vital Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho. Assunto: reunião ordinária da Câmara Jovem. Excelentíssimo presidente, convidamos Vossa Excelência e demais vereadores desta casa para participarem da 5ª reunião ordinária da Câmara Jovem, no dia 18 de outubro, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. Na oportunidade, informamos que temos como convidada a senhora Roberta Fabiana Neves, secretária municipal de Esporte e Lazer, que estará expondo sobre os trabalhos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de nosso município. Atenciosamente, Valéria Maria Teixeira Barbosa, coordenadora do projeto. Ao excelentíssimo senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta ao documento número 326/2017. Senhor presidente, em resposta ao documento número 326/2017, sobre o convite para reunião na Câmara, informo que estou à disposição para discutirmos os assuntos de saúde. Favor agendar uma data. Atenciosamente, Neide Aparecida Braga Lopes, secretária municipal de saúde. Escola do Legislativo. Convida palestra, o papel do Poder Legislativo. Professor Diniz Pinheiro, bacharel em Direito, deputado estadual por 5 mandatos, 2 vezes o mais votado de Minas Gerais. Ocupou a presidência da Assembleia por 2 vezes. 17 de outubro, 9 horas, plenário da Câmara Municipal. Convite: audiência pública, meio ambiente urbano. 20 de outubro, às 9 horas, projeto de lei em discussão. Institui o serviço de coleta seletiva, regulamentação das feiras itinerantes. A mesa diretora da Câmara Municipal e demais vereadores convidam para participar do debate de 2 projetos de lei que envolvem o meio ambiente urbano da cidade. Um que cria a coleta seletiva e outro que regulamenta o funcionamento de feiras itinerantes. A audiência acontecerá às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal, e é aberta a toda a comunidade. Os interessados em fazer uso da palavra devem entrar em contato com a Secretaria Municipal, pessoalmente ou pelo telefone 3521-2280. Veja os projetos nos links. Bom Despacho, 18 de outubro de 2017. Atenciosamente, Câmara Municipal. Projetos apresentados. Projeto de Lei 73/2017,
de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a isenção de pagamento pela utilização do estacionamento rotativo a oficiais de justiça, quando do cumprimento de diligências e da outras providências. Projeto de Lei 74/2017, de autoria do vereador Fernando Branco, que declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes para análise e parecer. Aproveito, inclusive, para alertar os vereadores e para pedir uma atenção com relação ao número de projetos que nós estamos com ele aí. 23 projetos de leis para discussão e para aprovação. Como nós temos LOA, né, e PPA, que nós não podemos sair de recesso sem a aprovação, tem alguns que antecedem e que nós precisamos de proceder à votação. Então, apesar do esforço que a gente sabe que está sendo feito pelas comissões, gostaria de fazer esse alerta para que a gente não passe o ano aí com muito projeto para o ano que vem. Porque aí depois nós entramos de recesso, a prefeitura não para, quando chegar no início do ano vem um calhamaço de projeto aí e vai se avolumando, né? E vai ficar. Então nós precisamos fazer um mutirão nesse sentido aí. Indicações apresentadas. Sessão Queiroz. Solicito fazer a leitura de suas indicações. Senhor presidente, colegas da mesa, colegas do plenário, público presente, internautas, boa noite. Minha indicação de hoje. Indica ao prefeito municipal que verifique a possibilidade de realizar a entrega dos medicamentos básicos de uso contínuo nas unidades de saúde dos PSFs. Justificativa. A distribuição dos medicamentos básicos e de uso contínuo nas unidades dos PSFs, além de diminuir o grande fluxo de pessoas nas farmácias municipais, mostra-se mais eficiente, pois, sem dúvidas, é mais produtivo que um veículo da Prefeitura faça a distribuição semanal nas unidades dos PSFs, a um custo ínfimo do que o deslocamento de cada usuário ao serviço centralizado. Cumpre ressaltar que muitos dos usuários dos serviços estão debilitados em razão da patologia que os afligem. Às vezes são idosos, às vezes não têm condições de arcar com transporte público, sendo submetidos a longas caminhadas e desgastes desnecessários. Muito obrigada. Doutora Rose, delegada, solicito também fazer a leitura. Indica ao prefeito municipal que seja verificada a possibilidade de rever a drenagem na Rua Espinosa, entre as ruas Itaobim e Corinto, colocando, se for o caso, uma ou mais bocas de lobo no local. Justificativa. Em atendimento à solicitação do senhor Cleverson, essa vereadora procurou moradores daquela rua e, em conversa com alguns, foi informada que, quando chove, a água se acumula no local indicado por vários dias, o que provoca mau cheiro, risco de dengue e de dano à estrutura das casas localizadas no referido quarteirão. Joyce Quirino. Boa noite a todos, público presente, internautas, colegas vereadores. A minha indicação de hoje, senhor presidente, é que eu estou solicitando que determine ao setor competente o aumento da potência das lâmpadas instaladas na Praça da Matriz, de sobremaneira no Mineirinho. Só isso, muito obrigada. Essa é a minha indicação de hoje. Vereador Marcelão. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, público presente, internautas. Minha indicação hoje vai à CEMIG, para que determine ao setor competente a ligação das luminárias instaladas ao trecho da Avenida Doutor Juca e demais localidades, em que também já existe luminária e que ainda não tiveram devida ligação. Requerimentos apresentados. Sessão Queiroz. Requerimento em que solicita e envia ao prefeito municipal de pedido para que informe a essa casa se foi celebrado novo contrato para funcionamento da Casa de Apoio em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Em caso positivo, enviar cópia do contrato firmado. Justificativa. Considerando o ofício 425 de 2017, da GPF-JCC, recebido em 24/7/2017, onde o senhor prefeito informa a suspensão do serviço na Casa de Apoio de Belo Horizonte, tendo em vista o fim do contrato antigo, bem como informa a eminência da celebração de novo contrato para locação de um outro imóvel, faz-se necessárias as informações solicitadas, haja vista a grande demanda dos usuários que precisam deste atendimento, os quais, às vezes, não possuem condições financeiras de arcar com a estadia na capital mineira, ou mesmo condições físicas de aguardar nas vias públicas ou dentro de veículos, pois estão debilitados e fragilizados em razão das patologias que os afligem. Requerimento em que solicita a aquiescência do plenário para que seja convidado o presidente do BDPrev a comparecer a essa casa em reunião ordinária a fim de prestar esclarecimento sobre a situação econômico-financeira do Instituto Municipal de Previdência. Justificativa, por se tratar de um órgão ligado diretamente à administração municipal de relevante importância na vida dos servidores efetivos municipais, será de grande valor as informações a respeito da saúde financeira do mesmo e principalmente sobre sua situação atual. Existe um temor muito grande em relação ao futuro dos aposentados e, portanto, a Câmara deve se atualizar e cumprir o seu papel no que tange à fiscalização. Em discussão, os requerimentos. Com a palavra, senhor presidente. Eu queria pedir desculpa, eu li direto aqui, meu nome está... Eu pensei assim, a sessão fez um requerimento igual ao meu. Isso acontece, presidente. Mas que bom, né? Que bom, mas então, tá em tempo em discussão o ainda. requerimento da vereadora Sessão. Com a palavra, senhor presidente. Esse requerimento eu já fiz ao prefeito há uns meses atrás, solicitando as informações da Casa de Apoio. Ele me retornou, né, me informando que o contrato tinha se vencido, encerrado, e até hoje parece que não foi feito o novo contrato. Eu não tenho conhecimento desse novo contrato, e essa Casa de Apoio é de grande importância para os pacientes que estão em tratamento fora do município, visto que muitos desses pacientes não têm condições financeiras, já estão debilitados, fragilizados, às vezes passam o dia inteiro dentro de um veículo em Belo Horizonte, por não ter um espaço, um local para poder acolhê-lo. Então, é de grande importância essa casa estar funcionando em Belo Horizonte para poder acolher esses pacientes. Muito obrigada. Ok. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado o requerimento da vereadora Sessão Queiroz. Agora, em discussão, o requerimento apresentado por mim com relação à convocação do presidente do BDPrev a essa casa. Participei recentemente de uma discussão entre funcionários da prefeitura, servidores, com relação ao BDPrev. E a situação, eu diria para os senhores, que é calamitosa. Hoje, nós temos, né, visto falar que o saldo do BDPrev é algo em torno de 30 milhões, e é isso mesmo. Só que o déficit é maior que isso. Então, é uma situação que é uma bomba relógio, que num futuro não muito distante, né, isso vai estourar no município, entre os servidores, e se continuar da forma que está, com certeza o BDPrev, num determinado prazo, não vai ter como honrar compromisso com... Então, isso é muito sério, eu acho que nós precisamos de saber essa situação bem real, para a gente ver o que pode ser feito. Convocar o prefeito e discutir essa questão, porque realmente são mais de 1.000 funcionários aí, né, dependendo desse BDPrev. Senhor presidente, Pois não, vereador. com a palavra, acho pertinente o requerimento de Vossa Excelência, e nós estamos num momento em que o nosso presidente Michel Temer sinalizou, para quem não viu ainda, que
faria uma reforma da Previdência em âmbito da União e delegaria aos estados e aos municípios fazer as suas reformas previdenciárias. Não sei se isso vai prevalecer. Esse discurso parou em Brasília, né? A tendência inicial lá é de aumentar o tempo de contribuição. Então, se né, votarem este ano, o ano que vem, parece que estão sinalizando que, fazendo agora, né, a absolvição do Michel Temer, que é uma coisa natural, né, um processo vindo de Brasília, né, todo mundo está sendo absolvido, não vai ser diferente, eu acredito. Apostaria meu dedo indicador do lado esquerdo, que eu toco guitarra, que vai ser absolvido. Mas o fato é que, em seguida, estão prometendo votar a reforma da Previdência. Então, se delegar para o município fazer, eu acho que seria ideal. Porque cada município tem as suas, né, situações financeiras diferentes. O município de Bom Despacho, na verdade, não está em déficit. A projeção é de déficit no futuro. A projeção é de déficit. Se a gente atrasar com a reforma da Previdência a aposentadoria, igual estão falando aí, criar regra de transição, vai demorar aí 5 anos para as pessoas se aposentarem. Vai ter aí um ganho durante 5 anos, depois as aposentadorias vão voltar a acontecer. Então, eu vejo com bons olhos essa questão da reforma municipal. Vamos ver se vai prevalecer. Vereador, inclusive, o déficit que nós falamos é com relação ao cálculo atuarial, né? Você calcula hoje a projeção dentro... para você ter uma ideia, hoje a arrecadação está do valor do que está se pagando. Os concursos novos é salário pequeno, não agrega tanto, e as aposentadorias, né, já com as vantagens, né, em relação ao que recebe. Então, hoje está mais ou menos empate. Então, quer dizer, tudo que for aumentando agora para frente, com certeza vai trazer déficit mensal com relação... Ainda nós não temos um déficit por causa da aplicação, mas é uma aplicação financeira com rendimento, né, pouco acima de poupança. Realmente manter esse fundo é um negócio muito complicado, a engenharia é complicada. Então, a gente pediu ao Zé Ferino, estaremos encaminhando um ofício com esse requerimento aprovado, para ele trazer para nós essa posição real e a gente poder ter maior clareza com relação aos números. E só para complementar, né, a gente ouve, vê todos os dias aí na imprensa, principalmente na Globo, né, na Globo News, falar-se em reforma da Previdência só numa perspectiva, né, aumentar o tempo de contribuição. O pano de fundo disso, né, é que você aumentando o tempo de contribuição, os planos vão se tornar mais longínquos, ou seja, você diminui o déficit, só que os bancos hoje estão sobrevivendo de fundos de previdência. A Caixa, o Banco do Brasil, bancos privados, ou seja, é o dinheiro que é utilizado para emprestar dinheiro. Então, o que vai acontecer? A projeção é esse fundo diminuir. Então, por que não se propõe, por exemplo, aumentar a contribuição de 11 para 15, ao invés de aumentar o tempo de aposentadoria? Porque isso não aumentaria o saldo. Então, isso tudo, na verdade, o pano de fundo é enriquecer os bancos. A longo prazo, a curto prazo, o objetivo é só esse. Não se fala em aumentar. Eu, por exemplo, sou servidor público há 27 anos e meio. Eu me aposentaria daqui, talvez, uns 10 anos. Com a reforma da Previdência, e aí contando por cima, eu vou ter que trabalhar no mínimo mais uns 6, 7 anos, ou seja, mais 17 anos. Né? Se me oferecesse pagar 17% de contribuição, você acha que eu não aceitaria? Eu aceitaria. É melhor pagar 17%, aposentar daqui 10 anos, dar a mesma, do ponto de vista econômico para mim. Correto? Só que eles não querem isso. Eles querem aumentar o de contribuição para quê? Para o dinheiro ficar no fundo mais tempo. Esta é a questão que está se discutindo. Exatamente. Em votação, o requerimento, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Solicito
Secretaria fazer o convite ao Zé Ferino. Doutora Rosa Delegada, requerimento que solicita seja enviado ao prefeito municipal e à direção da circular e ofício solicitando a seguinte informação. Cópia do contrato de concessão de serviço de transporte coletivo assinado entre o município de Bom Despacho e a circular. Informações de natureza contábil financeira da referida empresa, indicando a arrecadação, despesas e investimentos registrados durante o ano de 2017. Justificativa. Mencionado vereador foi procurado por alguns cidadãos que fizeram diversas reclamações quanto ao serviço prestado pela referida empresa, no que concerne atraso de ônibus, negativo de motorista em parar em determinados pontos, necessidade de ampliação de pontos, preços praticados, dentre outras. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite ao público presente, aos demais vereadores, aqueles que nos acompanham nessa noite pela internet. Realmente, fui procurado por várias pessoas aqui nessa casa com relação, de novo, ao problema da circular. Porque o que a gente ouve, e sempre vai ouvir, é que não há lucro, que a circular está tendo mais perda do que ganho. Mas eu quero fazer um estudo profundo, igual nós fizemos no caso da Copasa. Nós sentamos, analisamos, percebemos falhas no contrato, porque se nós temos uma empresa que está tendo prejuízo, então é melhor ela fechar as portas e dar oportunidade para outra empresa vir para o Bom Despacho. Então, sempre que nós chamarmos, sempre que nós discutirmos, sempre que nós conversarmos com a Circulare, a retórica será a mesma. Estamos tendo prejuízo. E aí isso justifica um monte de malefício para a população. Nós não temos como expandir os pontos de ônibus. Nós não temos como aumentar a circulação de ônibus. Nós não temos como adquirir ônibus novos. Então, isso tem trazido realmente prejuízo muito grande. Nós temos pessoas que têm compromisso horário e que têm chegado atrasado. Eu recebi alunos aqui, inclusive da própria UNA, que informaram que o motorista passa, fala que está cheio, então não está preocupado se ele tem prova, se ele tem aula. Isso não aconteceu só com alunos da UNA. Aconteceram com outras pessoas. Então, quer dizer, esse preço praticado hoje em Bom Despacho, ele é justo? Então, meu objetivo realmente é fazer uma revisão nesse contrato. Eu até já pedi apoio também ao vereador Fernando Branco, porque a gente possa, nos dias que estivermos discutindo, darmos uma olhada, né, com relação às questões legais, não só com relação às questões de interesse político, que é de todos nós, atender bem a sociedade de Bom Despacho, mas olharmos mesmo essas cláusulas, cobrarmos realmente da circular um atendimento digno à sociedade. Então, eu gostaria muito de receber essa documentação, fazer uma análise mais profunda, assim como fizemos com relação ao contrato da Copasa, quando percebemos ali as falhas com relação às cláusulas. E cláusulas são importantes, tem que ter uma análise mesmo técnico-jurídica, para que nós possamos cobrar o que deve ser cobrado e atender a população de Bom Despacho, que é uma população ordeira, uma população acolhedora, atendermos a população de Bom Despacho da forma que ela merece. Eu acredito, vereador Fernando Branco, caso Vossa Excelência tenha essa disponibilidade de fazer esse estudo comigo, que nós possamos atender, sim, essas pessoas. Inclusive, me procuraram também, gostariam de falar com o senhor no momento, o senhor ainda não tinha chegado. Eu peguei a demanda, estou passando, e nós podemos, sim, fazer uma verificação, caso Vossa Excelência possa. Muito obrigada. Senhor presidente, com a palavra. Pois não. Doutora Rosa, tem meu apoio. Se Vossa Excelência permitir, eu assino o requerimento. Em votação, requerimento da doutora Rose. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento da vereadora Joyce Quirino, solicita encaminhamento de requerimento da Secretaria Municipal de Saúde, requerendo envio a essa casa de lista dos pacientes aguardando cirurgia para ressecção total de próstata. Em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. A questão que a gente estava até conversando lá na sala, a gente sabe das dificuldades que a Secretaria está enfrentando, principalmente com relação ao PROCIR. Eu acho que é importantíssima a visita da secretária aqui, né? A gente já foi solicitado para o Bruno para estar agendando, para a gente poder estar sentando com ela e conversando. Porque o que está acontecendo? Parece que eles estão tendo uma dificuldade de fazer essa fila das cirurgias andar.
né? Então, os pacientes estão aguardando, vários são idosos, vários estão com sondas de alívio. Então, assim, precisa dar uma resposta para a população. Então, é igual a questão da psiquiatria, da ortopedia, que está todo mundo esperando. Então, o que eu espero é que o PROCI funcione e que realmente essa fila dos pacientes de bom despacho ela seja zerada. Por isso que eu fiz a solicitação desse ofício. Muito obrigada. Ok. Em votação, requerimento apresentado pela vereadora Joyce. Vereador favorável, permaneça como se encontra. Contrário, se manifeste. Aprovado. Nós podíamos aproveitar o ensejo, inclusive marcar o horário melhor aqui, para a secretária vir à casa, já que ela pediu para nós agendarmos, né? Então, pois é, mas não poderia ser no horário da comissão, não, porque... De manhã, senhor presidente, não tem como marcar de manhã, 9 horas? Quarta, 9 horas? Quarta eu não posso, porque eu tenho que trabalhar de manhã. Na sexta-feira de manhã, 9 horas, pode? Estou à disposição. Tem audiência pública, sexta. Pode ser... Quinta-feira tem CPI. Hein? Quinta-feira tem reunião do CPI às 8 da manhã também. Então, na quarta antes da reunião, um pouco, como é que faz? O problema é que eu não consigo chegar também. Na quarta, às 15, não daria. Se for no horário normal, eu consigo. Na quinta tem CPI, né? Quinta tem CPI de manhã. Quarta, após a reunião. Não daria? Que horas? Ela consegue chegar aqui nesse horário, será? Não, beleza. Estou de acordo. Quarta, 18 horas. Então, solicita a secretaria para anotar e fazer o convite. Eu sugiro, acho que para todo mundo participar, talvez 17 horas. A gente... E a reunião de comissão vai para as 15. Acho que ficaria melhor. 17 horas, a gente começaria às 15. Aqueles projetos, vereador Fernando Branco, que nós já discutimos, eu vou passando com o pessoal, aquela parte técnica, a parte de redação, aí eu sigo passando com o pessoal só a parte de redação que já foi feita, só para discutir as questões voltadas pelo projeto mesmo, o objeto do projeto. Aí você chega, continua o projeto e às 17 reunião. Perfeito. Para mim, tudo bem. Ok? Quarta-feira, 17 horas. Então, solicito a secretaria fazer a anotação. Senhor presidente, eu gostaria que nessa reunião que fosse feita uma ata para a secretária assinar. Muito bem. Ou senão que ela fosse gravada, uma coisa ou outra, porque acaba não vinculando o que é dito na reunião, aí não adianta nada. Vamos fazer, inclusive com acompanhamento da Procuradoria, né? Tá? Então tá certo. Vamos fazer a gravação com acompanhamento da Procuradoria, tá? Senhor Luiz, ok? Projeto em tramitação. Nós vamos votar primeiro o veto à proposição de lei 52/2017. Foi um projeto apresentado pela vereadora Sessão. Para um melhor entendimento, eu vou pedir a doutora Rose fazer a leitura do projeto e depois o encaminhamento do veto pelo senhor prefeito. Câmara Municipal de Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou. Fica o Poder Executivo obrigado a publicar no site oficial da Prefeitura Municipal, através do portal da Transparência, trimestralmente, relatórios acerca dos autos de infração de trânsito lavrados e acidentes veiculares ocorridos no município nos últimos 90 dias. Parágrafo único. Os relatórios deverão informar número de infrações ocorridas com descrição do código local, número de acidentes de trânsito ocorridos no município, especificando aqueles com vítima,
O Poder Executivo deverá apresentar, juntamente com os relatórios dispostos no artigo anterior, eventuais planos de ação para diminuir a ocorrência de infrações e acidentes nas vias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente da Câmara Municipal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição da República e do inciso 2 do artigo 78, combinado com o inciso 6º do artigo 87, ambos da Lei Orgânica do Município de Bom Despacho, decidi vetar integralmente a proposição de Lei 52/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial e portal da transparência da Prefeitura Municipal as informações sobre infrações de trânsito e acidentes veiculares ocorridos no âmbito do município e da outras providências. Inegável e admirável a boa intenção da proposição de lei em análise. No entanto, observamos que o texto proposto apresenta inequívocos aspectos que ofendem preceitos constitucionais e infraconstitucionais, razão pela qual nos vemos na contingência de opor veto total no texto subanálise. Das razões do veto. As razões de veto, ora opostas, são fundamentais para o cumprimento e manutenção do equilíbrio e harmonia entre os poderes, tal qual dispõe a Constituição da República de 1988, em seu artigo 2º, verbis. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Poder Legislativo, ao adentrar na competência do chefe do Executivo, afronta não só o dispositivo já elencado, como também um dos basilares princípios constitucionais que fundamenta o Estado democrático de direito, qual seja o princípio da separação dos poderes, que está encartado justamente no referido artigo. A separação de poderes é um princípio jurídico constitucional ligado ao ordenamento jurídico brasileiro pela sua previsão expressa no artigo 2º e, mais adiante, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, ambos da Constituição Federal, onde resta claro que, além de ser princípio constitucional, é também cláusula pétrea, que é adotada por todos os Estados democráticos de direito. Neste caso, qualquer violação que o atinja deve ser tida por inconstitucional. Cumpre recordar aqui o ensinamento do renomado jurista Eli Lopes Meireles. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de função é nula e inoperante. Todo ato do prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do prefeito, é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de função dos órgãos do governo local. Constituição Federal, artigo 2º, combinado com o artigo 31. Podendo ser invadido pelo Poder Judiciário, Direito Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 2006. Atualizada por Márcio e Edgar Neves da Silva. Destarte, quando, a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando leis de efeitos concretos ou que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os poderes. Esta é exatamente a situação verificada no projeto de lei em apreço. Embora a justificativa, o projeto tenha se fundamentado no princípio da publicidade, transparência, percebe-se claramente que ele faz muito mais que isso. Traz verdadeira imposição administrativa ao Executivo, interferindo na organização e atuação de seus órgãos. A imposição de se criar relatórios interfere na competência e discricionariedade do órgão de trânsito. Para seu atendimento, seria necessária a criação de despesas, o que se veda em projetos de autoria do Legislativo, não especificando ainda a fonte de tal despesa. A obrigação criada de se elaborar relatórios, criar plano de ação e, por conseguinte,
lógica, cumpri-los, obviamente, evidenciam a ingerência no trabalho da Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção Patrimonial e Defesa Social. Para o cumprimento do disposto na proposição, exigir-se-ia do Executivo a criação de uma função de acompanhamento, necessitando-se de se desviar servidores de órgãos operacionais para tarefas burocráticas e pouca utilidade, uma vez que as estatísticas já estão levantadas pela Polícia Militar e Polícia Civil e são colocadas à disposição do Executivo e do Legislativo. Sendo assim, a informação pode ser obtida diretamente das corporações, assim como faz o município no direcionamento de suas ações. Registra-se, por fim, que a organização dos órgãos da administração pública, conforme prevê a linha E do inciso 2 do artigo 74 da Lei Orgânica do Município, é matéria de iniciativa do prefeito. Logo, o projeto possui vício de legalidade nesse sentido. Em resumo, o projeto viola a separação de poderes previstas na Constituição Federal de 88, sendo, portanto, inconstitucional. Além disso, por ocasionar aumento de despesa, ainda que indiretamente, e contrariar a lei orgânica do município, o projeto é ilegal. Conforme os argumentos expostos, veto integralmente a proposição de lei 52/2017. Atenciosamente, Fernando Cabral, prefeito municipal. Parecer ao projeto veto de lei número 67/2017, comissão especial. Analisado pela comissão especial supracitada, em reunião, o projeto de veto da lei 67/2017, o qual veta integralmente o projeto de lei número 52/2017, após discussão, consideraram os vereadores Marcelão e Fernando Branco e a vereadora doutora Rose Delegada que o projeto encontra sustentação legal e constitucional, sendo as justificativas do veto insuficientes para a sua manutenção, pelo que opinam pela rejeição. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2017. Comissão Especial, doutora Rose Delegada, vereador Fernando Branco e vereador Marcelão. Coloco o veto em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador. gostaria de usar a palavra aqui bem brevemente, só para, inicialmente, esclarecer um ponto aí que está na justificativa do nosso prefeito. O primeiro ponto é que aí diz que o projeto de lei está trazendo despesa para o município, na medida em que obrigaria a municipalidade a criar planos de contenção quanto aos acidentes e o que decorre da lei. Isso não é verdade. Na verdade, o que está na lei aí é que, em se fazendo planos, o município deve publicar esse plano no mesmo local que ele publica as infrações e os acidentes. Então, esse primeiro ponto aí, na verdade, é inverídico que está aí. Quanto ao veto em si, o que a comissão viu que a questão cinge à constitucionalidade. Ou seja, há um vício de legalidade, um vício de iniciativa. A gente chegou à conclusão que isso não existe. Por quê? Porque a própria lei que trata da transparência, como bem lembrou o nosso procurador, ela advém do legislativo, um projeto de lei de deputado, e não um projeto de lei do presidente ou de um governador de estado, nada disso. O projeto de lei vem do legislativo. Então, se a vereadora Sessão simplesmente pegou, a partir da lei de transparência, e solicitou o projeto para que conste lá no portal Transparência do município também as informações relativas a infrações de trânsito e acidentes de trânsito, nada mais se faz do que poder ou competência legislativa residual, que pode ser do vereador e pode ser do prefeito também. Então, não há inconstitucionalidade. Então, por isso a comissão, vereador Marcelo, vereador Rose, vereador Fernando Branco, votaram a favor da rejeição, né, do veto. Palavra, senhor presidente. Complementando aqui o que o nosso vereador Fernando Branco coloca, com relação à iniciativa, o portal Transparência
o projeto de lei, inclusive, foi do deputado Reginaldo Lopes, um deputado extremamente conhecido, que faz um belo trabalho, que apresentou o projeto. A nível da União, inclusive, o próprio Executivo veio e apresentou um projeto também para difundir essa transparência, e foi feita uma unificação para que a transparência existisse. Então, se nós percebermos que há qualquer questão de despesa, isso aí pode ser alvo de uma discussão, de apresentação de um projeto. Mas eu acredito, e por isso também fui favorável, junto à comissão, que o veto deve ser derrubado e o projeto, sim, ter seguimento como lei, para que nós possamos ofertar essas informações à sociedade Bom Despacho. Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu acho que esse projeto de lei foi muito bem visto, acho que por todos, foi muito bem analisado, discutido aqui nessa casa. Aliás, foi aprovado, né, por unanimidade. O prefeito prega tanta transparência, eu não vejo por que ele ter vetado esse projeto. O projeto é totalmente constitucional. Eu quero ler até aqui uma partezinha do artigo que o nosso professor Mozart Foschetti publicou a respeito desse veto. Ele colocou aqui que o principal argumento do prefeito, usado oficialmente, foi a independência entre os poderes, conforme, segundo ele, está disposto no artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º da nossa Constituição Federal diz apenas que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E daí, o que isso tem a ver com o fato de obrigar o Poder Executivo, através de um projeto de lei de autoria da Câmara Municipal, a publicar e dar divulgação à população do quanto foi arrecadado com as multas de trânsito em nossa cidade? Então, assim, eu acho que para o prefeito que prega tanta transparência, que ele tinha que ver esse projeto com outros olhos. Mas, infelizmente, eu vou falar assim, a língua clara, eu sei que é por pura e mera perseguição política. Eu acho que todo projeto que for de minha autoria vai ser vetado pelo prefeito, infelizmente. Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite ao público presente, a todos que estão nos acompanhando. Quero aqui só deixar os meus cumprimentos, meu apoio à vereadora Sessão. O vereador está de parabéns por essa iniciativa e também a comissão que analisou o veto aí com imparcialidade, com visão técnica a respeito do tema, que merece essa nobreza e essa forma de conduzir. É muito mesquinho conduzir um tema de tal importância e pelo viés político partidário. Então, quero deixar aqui o meu apoio, não só este, mas qualquer outro projeto que venha a ser apresentado, que vá dar transparência. A transparência nas contas públicas, nos atos públicos, nas ações, no planejamento, ela é primordial e é um dos princípios básicos da democracia e da moderna administração pública. Existe, sim, o que é correto e nós temos que defender. É um projeto que eu considero até simples. Atualmente temos programas aí de computador, softwares, que fazem a emissão de relatórios automaticamente, periodicamente, de acordo com o que é solicitado e com o que é alimentado de informações. Então, eu acho que precisa divulgar. É interessante isso. O município hoje tem uma secretaria de trânsito, que gera um custo para manter essa secretaria. Nós temos um cargo de livre indicação de um secretário e nós temos também que saber como é que estão as ações para justificar toda essa estrutura. Eu acho que a secretaria tem feito um bom trabalho, mas é melhor ainda quando isso pode ser acompanhado pelo cidadão. Nada melhor do que o cidadão como fiscal. Além dos vereadores, o próprio cidadão poder fiscalizar, ver como que está sendo utilizado o dinheiro arrecadado nas multas, qual que é o planejamento para melhorar o transporte urbano, o trânsito aqui na cidade. Então, eu vejo que só tem vantagens para o município. E também é uma forma até do próprio executivo visualizar melhor os problemas e conseguir melhorar o seu próprio planejamento. E, em relação ao que já foi dito, só repetindo, é uma atribuição, sim, do Legislativo. Isso não é uma atribuição do Executivo apenas. O Legislativo tem como uma das suas principais funções a fiscalização. Então, Vossa Excelência tem meu apoio, vereadora, parabéns pela sua atuação.
Pois não, vereador. Senhor presidente, eu também, como faço parte da comissão, né, nós reunimos hoje para definir a questão do veto do prefeito. Eu, no início, quando eu imaginava o projeto da questão de despesa, eu ia votar parcial, né, eu ia votar parcial o veto, mas depois que a gente sentamos, analisamos que realmente não vai ter uma criação de despesa, que a minha preocupação maior era essa, né? Eu acho que questão de transparência realmente é uma lei que vai trazer transparência para o nosso cidadão, mas depois de analisando juntamente com o procurador dessa casa, com os demais vereadores, a doutora Rosa e o Fernando Branco, a gente viu que realmente não está criando uma despesa assim que vai se atrapalhar nesse projeto. Então, por isso que eu também votei favorável na derrubando o veto. Ok. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Igual a vereadora Sessão colocou, foi um projeto que foi estudado nas salas de comissões, né? Eu parabenizo o Becker, né? O Branco, o Marcelo e a Rose pela imparcialidade, né? Com relação ao projeto. E eu acho que a transparência é tudo que a nossa população quer, né? Que os nossos munícipes querem, que é saber onde que está sendo gasto o dinheiro, onde que está tendo, né, mais acidentes. Então, é interessante para a população esse acesso a essa informação. Então, com certeza, tem meu total apoio à derrubada do veto. Obrigada. Muito bem. Presidente, só para finalizar, talvez, a discussão, nem precisa de lei quanto à arrecadação. O Código de Trânsito estabelece que toda arrecadação relativa a infrações de trânsito é verba carimbada. Ele só pode ser aplicado no trânsito. Então, nem precisava de lei em relação a isso. Nem precisava de lei para nenhum tipo de transparência, né? Infelizmente, o nosso Brasil é um país onde faz-se a lei da responsabilidade fiscal, mas enquanto não votou-se a lei de crimes fiscais, não adiantou, né? A lei de responsabilidade fiscal ela só passou realmente a ter valor depois da lei de crimes fiscais. Quer dizer, você não pode fazer isso, é a lei, mas se não colocar da seguinte forma, se você fizer, vai acontecer isso, não resolve. Eu, quando fui vereador em 97, me lembro muito bem, a gente tinha um problema de um balancete bimensal que a prefeitura tinha que fornecer. O meu mandato inteiro foi brigando para conseguir um balancete bimensal das despesas da prefeitura. Então, quer dizer, eu não sei qual o problema, né, de não se dar essa transparência, as questões das despesas da prefeitura. Realmente não dá para entender. Então, coloca agora o veto em votação. Os vereadores favoráveis à rejeição do veto permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Então, aprovado a rejeição do veto, ou seja, veto rejeitado. Projeto de Lei 59/2017, é o projeto de minha autoria, que regulamenta principalmente a fila do banco. Eu vou pedir à doutora Rosa para fazer a leitura da justificativa do projeto. Justificativa. A espera excessiva em filas de banco é uma situação vivenciada corriqueiramente por muitas pessoas, sendo necessária uma enérgica fiscalização destas entidades pelo poder público, em especial pelo PROCON, de modo a possibilitar uma adequada prestação de serviços aos cidadãos. O tempo limite de aguardo, por exemplo, não está previsto em apenas uma lei da fila de banco. O poder de legislar
sobre o assunto é de responsabilidade das esferas estaduais e municipais, e cada localidade o trata de acordo com as próprias peculiaridades. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei número 14.235 de 2002 regulamentou o atendimento a clientes em estabelecimentos bancários, prevendo um tempo máximo de espera na fila de 15 minutos. Com a presente propositura, poder-se-á introduzir no âmbito do PROCON Municipal de Bom Despacho, criado pela Lei Municipal número 1730 de 98, maior legitimidade de ação frente a tão relevante instituições prestadoras de serviços no Brasil, os estabelecimentos bancários e financeiros. O projeto, então, recebeu o parecer das comissões pela aprovação com emendas. Solicito também a doutora Rosa que faça a leitura das emendas. A gente votar primeiro as emendas, né? Parecer ao projeto de lei número 59/2017. Analisado pelas comissões permanentes supracitadas em reunião conjunta de comissões, o projeto de lei, que dispõe sobre atendimento ao público nos estabelecimentos bancários e financeiros estabelecidos no município. Após discussão, opinamos pela sua aprovação com as seguintes emendas, numeradas consoante aos artigos 113, parágrafo 1º do Regimento Interno. Primeira emenda modificativa, altera o preâmbulo da lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre atendimento ao público nos estabelecimentos bancários estabelecidos no município. Segunda emenda, modificativa e de redação, altera o caput e o parágrafo único do artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os estabelecimentos bancários estabelecidos no território do município de Bom Despacho atenderão aos seus clientes e usuários no prazo máximo de 15 minutos, contado o prazo a partir da entrada destes na fila de atendimento. Parágrafo único. Será permitida a tolerância de até 5 minutos em dias normais e de até 10 minutos em dias em que houver pagamento de funcionários públicos de qualquer esfera, bem como nos dias úteis anteriores e posteriores a feriados. Terceira emenda, modificativa, supressiva e de redação. Altera o caput e os parágrafos 1º a 5º, bem como exclui o parágrafo 6º do artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os estabelecimentos bancários instalarão equipamento eletrônico para registro da data e horário de entrada de seus clientes e usuários na fila de atendimento. Parágrafo 1º. O registro de que trata o caput deste artigo poderá ser realizado manualmente em livro próprio, que deverá permanecer à disposição do usuário para consulta e inserção do seu horário de saída. Parágrafo 2º. Extrapolado o prazo de que trata o parágrafo único do artigo 1º, os estabelecimentos bancários devolverão aos seus clientes e usuários o registro de seu horário de entrada e saída do estabelecimento. No caso de recusa do registro de que trata o parágrafo anterior, poderão os clientes ou usuários registrar boletim de ocorrência da Polícia Militar ou a termação no PROCON Municipal de Bom Despacho, podendo indicar testemunhas que tenham presenciado os fatos. A recusa do registro de que trata o parágrafo 2º será considerada infração administrativa, passível de advertência ou multa, nos termos previstos nesta lei. Parágrafo 5º. Os estabelecimentos bancários não cobrarão qualquer importância pelo fornecimento do registro de atendimento mencionado neste artigo. Parágrafo 6º, excluído. Quarta emenda modificativa, supressiva e de redação. Altera o caput e os parágrafos 1º a 3º,
bem como excluem os parágrafos 4º e 5º do artigo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os estabelecimentos bancários estabelecidos no território do município de Bom Despacho ficam obrigados a disponibilizar banheiros, bebedouros e cadeiras aos clientes e usuários durante o tempo de atendimento. Os banheiros e bebedouros a que se refere o caput deste artigo deverão atender aos dispostos da Lei Federal número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Parágrafo 2º. Em caso de estabelecimentos com mais de um pavimento, os banheiros e bebedouros deverão estar localizados no pavimento térreo. Parágrafo 3º. Deverá o estabelecimento bancário disponibilizar 5 cadeiras para cada caixa em funcionamento, não compreendidos os caixas de autoatendimento. Parágrafo 4º e parágrafo 5º excluídos. Quinta emenda modificativa supressiva e de redação. Altera o caput e o parágrafo 2º, bem como exclui o parágrafo 1º do artigo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O recebimento de reclamações referentes ao descumprimento desta lei poderão ser encaminhadas ao PROCON municipal, ao qual incumbirá o processamento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao reclamado. Parágrafo 1º, excluído. Parágrafo 2º. Além da atribuição disposta no caput deste artigo, o PROCON poderá fiscalizar diretamente os estabelecimentos bancários, instaurando de ofício os procedimentos administrativos pertinentes. Sexta emenda modificativa de redação. Altera o caput, seus incisos e os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O descumprimento desta lei sujeita o infrator às seguintes penalidades. Inciso 1. Advertência cumulada com obrigação de fazer, consistente na regularização da omissão no prazo de 30 dias. Inciso 2. Multa de R$1.000 na primeira autuação. 3. Multa de R$2.000 na segunda autuação. 4. Multa de R$5.000 na terceira autuação. 5º. Multa de R$10.000 a partir da quarta autuação. Parágrafo 1º. As multas serão recolhidas pelo Poder Executivo mediante a expedição de guia pela Secretaria Municipal de Fazenda e destinadas ao Fundo Próprio de Defesa dos Direitos do Consumidor. Parágrafo 2º. O valor das multas de que trata este artigo será atualizado nos termos do Código Tributário Municipal. Sétima emenda, modificativa e de redação. Altera o caput do artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Os estabelecimentos bancários fixarão cópia desta lei em local visível. Oitava emenda de redação. Altera o caput do artigo 7º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de Comissões, 11 de outubro de 2017. Senhor presidente, como eu sei que o senhor vai colocar o projeto, aliás, em discussão as emendas, eu gostaria de já sugerir uma subemenda, porque na leitura aí eu já percebi que tem um problema de redação na primeira emenda. Parece que está escrito aí os estabelecimentos bancários estabelecidos, né? É uma repetição aí. Então, em funcionamento, para a gente trocar isso, não vai ficar... Ok. Os estabelecimentos bancários em funcionamento do município de Bom Despacho. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Redundância, né? Então, eu coloco as emendas em discussão e aproveito, né, para agradecer aí a contribuição dos senhores vereadores. As emendas feitas, com certeza, enriqueceu o projeto. Coloco as emendas em votação, em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado as emendas apresentadas pelas comissões.
Coloco o projeto em primeira discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, peço dispensa de intertítulos para que esse projeto possa ser votado em segunda votação e segunda discussão nessa sessão. Em votação, o pedido de dispensa de intertítulos pelo vereador Marcelão. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado o pedido de dispensa de intertício. Coloco o projeto em segunda discussão. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, né? Presente. Boa noite, internautas que estão nos acompanhando por presente. Senhor presidente, eu só queria dar os parabéns ao senhor aí pelo projeto, né? Vai beneficiar aí a população. Então, parabéns. Obrigado. Ok. Agradeço, vereador, a sua interferência. Coloco o projeto em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Projeto em segunda e última votação. Caminhando então para nossa palavra livre, né? Fiquem à vontade. Senhor presidente, Pois não, vereador. aproveitar a oportunidade para agradecer ao Executivo Municipal por ter apresentado o projeto de lei número 73 de 2017, que dispõe sobre a isenção da utilização do estacionamento rotativo para os oficiais de justiça, que é uma demanda que eu pedi no início do ano ao prefeito, foi uma indicação que eu fiz. A gente já foi lá várias vezes repetir, para ver se ressoava mais longe, conversei com o secretário de transporte, o nosso amigo Pontes, e felizmente hoje o projeto foi apresentado, então a gente tem que agradecer a disponibilidade do prefeito em enviar o projeto, então os nossos agradecimentos. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu também fiz um pedido ao excelentíssimo senhor prefeito para que aumentasse as vagas de moto, né, ali na praça, né? Estão ficando aí sem lugar para estacionar os motoqueiros. Então, eu queria que ele desse uma atenção. Também fiz um pedido para que voltasse a funcionar ali, né, aquela fonte na Praça da Matriz. Tive uma informação que era o rótulo. Então, fiz um requerimento para o rótulo. Ele me informou que não é ele, realmente é o executivo que tem que tomar as providências lá. Então, como é um patrimônio, né, histórico que existe ali, é uma coisa histórica, uma coisa da Praça da Matriz ali, que eu queria ver funcionar aquela fonte ali. Uma água que vai e volta, né, não é jogado fora. Então, se tiver possibilidade, eu gostaria que desse atenção. Bem. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, hoje eu não vou falar da Copasa, eu vou falar da CEMIG, senhor presidente. Infelizmente, né, é um órgão também que nós dependemos, e a CEMIG vem faltando muito conosco também. Eu acho que a gente vai ter que mandar um ofício, né, a gerência da CEMIG, para reivindicar muitas coisas. Eu acho que tem mais de 100 postes instalados aí com luminária há mais de 6 meses que não providencia, não liga, né? O cidadão procura a gente vai atrás, procura, a prefeitura já fez o pagamento para o serviço terceirizado, o serviço terceirizado já efetuou uma parte, mas na hora de... Você pega a Avenida Doutor Juca, toda apagada. Você pega vários pontos aí, já tem a luminária, já tem um poste, mas na Escola em Novo Cedo, o vereador Fernando Banco está falando aqui, tem vários locais que realmente o serviço começa a fazer, mas não termina. Então, realmente, eu acho que a CEMIG tem que dar uma atenção especial para o Bom Despacho e também o Correio, né? O Bom Despacho tem mais de 6 bairros aí que não recebem a correspondência. Então, acho que nós precisamos, nós vereadores aqui, unir, né? Fazer um ofício, todos assinaram e mostrar, né, o repúdio que nós temos com essas empresas, porque realmente são empresas que ganham muito dinheiro, mas não estão investindo na nossa cidade. Então, deixo aqui, né, meu repúdio a esses órgãos aí que não correspondem, né, com a nossa comunidade.
Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vocês... pela ordem, né? Então, eu gostaria de usar a palavra livre hoje para parabenizar 3 pessoas que no Dia da Criança fez a diferença em nossa cidade, que fizeram festas maravilhosas. 3 não, na verdade 4. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Valéria, da Câmara Jovem. Na semana passada, quem teve a oportunidade de passar pela Câmara todos os dias, viu o quanto ela correu atrás de papéis, de doação, de brinquedos. E eu tenho certeza de tudo que foi recolhido, nós tivemos um sorriso plantado no rosto de várias crianças. Parabenizar todos os membros da Câmara Jovem que fizeram também essa dinâmica de recolher esses brinquedos e distribuir nos nossos bairros mais carentes. Rosário 2, São Vicente, bairro Ana Rosa. Parabenizar o Ivair, lá do bairro Ana Rosa, que desenvolveu um projeto também, no final da Semana do Dia das Crianças, inclusive fazendo arrecadação em toda a cidade, e levando também diversão, guloseimas para aquelas crianças. A Eliane, do Rosário 2, que fez um trabalho lindo e fez uma festa no sábado também, voltada para as crianças do Rosário 2, e que também trouxe alegria a essas crianças. E a Meire, lá do JK, que também buscou todo o esforço para que aquelas crianças tivessem um dia diferente. Nós sabemos que são essas pessoas, esse voluntariado, que faz o diferente na nossa cidade. Gostaria que cada um recebesse o abraço dessa casa, da Câmara Municipal de Bom Despacho, por tudo que fizeram nesse dia. Aí eu destaco a Valéria, lógico que seguida pelos nossos vereadores jovens, destaco o Ivair, do Ana Rosa, destaco a Eliane, do Rosário 2, e também a Meire, do JK. E gostaria ainda, senhor presidente, de parabenizar a todos os professores. Nós sabemos quão árdua é essa missão de ser professor. E gostaria aqui de relembrar uma fala de Rubem Alves, A Magia de Ensinar. Ensinar um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor assim, não morre jamais. Nós sabemos que, embora no nosso país ainda seja uma classe muito desvalorizada, nosso sonho é que nossos professores tivessem o valor dos professores do Japão. Eles fazem o diferencial. E ninguém conseguiu chegar onde chegou, nem um médico, nem um advogado, nem um dentista, nem um oficial da polícia, e nenhum de nós, sem a contribuição de um professor. Que eu tenho certeza, quando fizermos uma retrospecção, eles estarão em nossas mentes e em nossos corações. Feliz Dia dos Professores a todos. Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Não, eu só queria, na pessoa do professor Venceslau, cumprimentar a todos os professores, que ele leve o meu abraço a todos os professores, né, por essa luta do dia a dia deles. São os guerreiros do bom combate. E eu gostaria que ele levasse esse abraço. Na pessoa dele, cumprimentar todos os professores. Obrigada. Palavra, senhor presidente. Gostaria também de estar aqui parabenizando todos os nossos professores, né, que fazem ser o futuro das nossas gerações, futuras gerações. Parabéns aí pelo árduo trabalho de todos vocês. Gostaria também de parabenizar a Meire, lá do JK, a Eliane, lá do Rosário 2, o Bruno e o Ivair, lá do Ana Rosa, né, que não mediram esforços para fazer esse trabalho voluntário, fazer um dia feliz, né, para essas crianças, no dia 12. Então, parabéns, e eu levo todo o meu carinho a todos vocês por esse exemplo, né, de cidadania, dessa parte social que é muito importante, de levar um pouco de alegria para essas crianças. Eu gostaria de agradecer aqui aos meus colegas da comissão especial, o Marcelo, o Fernando Branco, a doutora Rose, e a todos os meus colegas dessa casa, pela imparcialidade, pelo apoio. Esse veto foi derrubado. Quem foi beneficiado não fomos nós, nem eu, nem o prefeito, nem os políticos.
Foram, sim, a população que foi beneficiada, porque nós fomos eleitos para isso, para buscarmos fazer o melhor, o bem comum para a nossa população, independente de perseguições políticas, de que quer que seja. O nosso objetivo aqui é único, é buscar fazer o bem comum para a nossa população. Então, muito obrigada a todos vocês pela imparcialidade, pelo apoio. Quem ganhou foi a população. Uma boa semana a todos, muito obrigada. A palavra, presidente. Pois não, vereador. Eu queria agradecer aqui o deputado Carlos Melles, agradecer e parabenizar ele a respeito de uma emenda que ele destinou para nós aqui, para a PAI, R$50 mil para a PAI. Nós fizemos vários pedidos para ele lá, mas o da PAI já está garantido. Parabenizar ele, agradecer. E eu queria pedir também aqui a secretaria dessa casa, se possível, enviar um ofício para o presidente da Câmara de Luz, se tem possibilidade dele entrar em contato com a família lá do Anderson Costa da Araújo. Esse rapaz tombou um caminhão aqui perto do Caique, eu estava passando na hora, foi amputada a perna dele na hora lá. Aí se a possibilidade de ajudar ele lá com alguma coisa, né? Fazer uma rifa, uma coisa qualquer. Até fui na secretaria hoje aqui, por ser da região, eles vão fazer o pedido para a prótese dele, que não teve jeito. A gente correu com ele para o PA, voltei com a máquina lá para poder destombar o caminhão e achou o pé dele, mas não tinha mais condições. O rapaz novo, 25 anos, então, muito complicado a situação dele, a pessoa está andando de uma hora para outra, saber que perdeu a perna dele, se possível, vocês ajudam ele com alguma coisa lá. São essas minhas considerações, presidente. Senhor presidente, também não posso deixar de dar os parabéns ao meu amigo lá do bairro de Fátima, fugiu o nome dele, o Sacolão lá. Ele faz um evento todo ano aqui no bairro Ana Rosa, o Baby, né? Então, um evento muito bacana. E eu tive lá, as crianças divertiram bastante, então eu quero dar os parabéns para o Baby lá, né? E Deus abençoe ele lá e continua com esse propósito no coração de fazer pelas crianças, né? Parabéns. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Também quero parabenizar os professores, parabéns, professor, a todos vocês também, e fazer uma lembrança aqui, mesmo que não seja da nossa região, da professora Halley, falecida agora recentemente nessa tragédia em Janaúba, que eu acho que representa aí o momento que nós vivemos também, essa tragédia, que nós temos que ser solidários e espiritualmente aqui fazer uma menção à memória dessa professora, que representa essa categoria aí, que luta no dia a dia, a luta diária e essa luta que ela teve no final aí contra o fogo, contra o demônio em si, da morte, viu a morte e vivenciou isso e morreu em nome dos alunos, de salvar aquelas crianças. Então, nós temos que lembrar neste momento aqui, espiritualmente, fazendo aqui uma lembrança com carinho dessa professora. Em relação às discussões de hoje, vi que tiveram assuntos muito importantes. Gostaria, vereador Marcelo, em relação à CEMIG, também de deixar meu apoio. Vossa Excelência está correto. Por que até hoje não foi ligado? Isso é importante. A CEMIG precisa nos explicar. Eu acho até, além de pedir a indicação que seja ligado, nós poderíamos, na próxima reunião, solicitar através de um requerimento, peço a Vossa Excelência que faça o requerimento, se puder, né, que a gente assine em conjunto, para solicitar explicações por que está demorando tanto, o que a CEMIG alega, porque a Prefeitura já fez a parte dela, pelo que o senhor colocou, e o cidadão precisa do serviço. Vereadora Joyce também aqui, parabéns, porque eu também já cobrei. A Praça da Matriz está muito escura, gente. Uma praça bonita, o centro da cidade tem que ser bem iluminado. O centro não está... Eu entendo que as plantas estão um pouco difíceis devido à falta de água. Não dá para ficar verdinho, muito bem aguada as plantas. Mas a iluminação, espera aí, praça escura, perigosa, perigoso até deixar um filho, às vezes, passear à noite ali na praça, que deveria ser um lugar de segurança. Não só esta, como a Praça do Rotariano e outras da cidade, pela cidade afora. Então, essa preocupação da iluminação pública é muito importante. Então, é só isso que eu gostaria de comentar hoje. Parabenizar também os voluntários, como vocês fizeram. Não vou citar todos por nome aqui, para não esquecer ninguém, mas parabéns a esses voluntários que ajudam as crianças num dia de festividade, pois as nossas crianças já são vítimas de muito descaso em nosso país, vítimas de agressões de todos os tipos, não só a questão
dessa violência absurda, mas no dia a dia, várias formas de omissão do poder público, várias formas de negligência de muitas famílias, abandono por parte de pais e mães. Então, nós temos que tentar abraçar as crianças, transmitir amor e carinho e protegê-las de todo o mal que existe na Terra. Então, muito obrigado a todos pela reunião, muito produtiva. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu me esqueci aqui de mencionar o nome do Breno, que fez parte também lá desses voluntários lá no bairro Ana Rosa, e ele contribuiu muito, não mediu esforço para estar fazendo esse trabalho lá, então eu não poderia deixar de mencioná-lo também. Muito obrigada. Eu queria registrar que nós cobramos aqui, acho que todo vereador cobrou o término da Dr. Roberto, né? Foram vários requerimentos. Então, parabenizar a prefeitura que está terminando o serviço, fazendo inclusive o serviço de qualidade, né? Isso aqui acho que isso aqui é importante. Parabenizar a comunidade da Garça pela festa das crianças e da Nossa Senhora Aparecida que realizaram lá nesse final de semana. O dia do professor, eu queria parabenizar, iniciando aqui, né, pelos nossos professores, doutora Rose, Joyce, Fernando Branco, Venceslau, dona Joana Alisson, dona Joana Dark, né, dona Joana Dark do Pedro Catira, minha primeira professora, né, aquela que você não esquece, né? Mas realmente, Venceslau, todos os respeitos, todo o carinho é pouco, né? Pelo que vocês representam em nossas vidas, né, professor? Queria registrar também aqui, com pesar, o falecimento da Irani do Dunga, né, nesse final de semana, e o Pelé do Divino Sabino. Divino Sabino foi um servidor da prefeitura, aposentou, inclusive. Pelé, motorista de ônibus, foi acometido de um câncer agora, muito recentemente, faleceu muito rápido, não teve oportunidade. Então, queria que, inclusive, a secretaria encaminhasse uma moção de pesar para essas duas famílias. Marcelo, Semig Copaz e ainda bem, meu amigo, graças a Deus que nós não temos a Telemig mais, né? Porque eram 3, são 2, e eu acho que não tem recurso, sabe? É um negócio complicado, né? Nós vamos ter problemas, acho que por isso é importante registrar, né, e acompanhar, né, vereador Branco? Senhor presidente, o problema é que nós terceirizamos, vamos dizer assim, privatizamos a Telemig e criaram aí dezenas de operadoras que também prestam um péssimo serviço, né? O problema é esse. Ficou pior, né? Aumentou, né? Mas, encerrando, eu vou registrar o dia do anestesiologista, hoje, dia 16, o dia do eletricista, amanhã, né? Dia 17, dia 18 é o dia do médico, o doutor Fernando Becker, dia 18, parabéns já antecipadamente. O senhor pode pagar o lanche de quarta-feira. O dia do pintor, no dia 18, também, juntamente com o dia do médico, né? E, não havendo nada mais, em nome de Deus, declaro encerrada a nossa sessão. Não, passou. Vou te dar um abraço. Vou te dar um abraço por causa disso.